Olá pessoal, tudo bem? Vamos então aqui dar início à nossa aula 7 da nossa disciplina de Fundamentos de Ciência dos Materiais. A aula de hoje, na parte prática, praticamente finalizando a nossa preparação metalográfica. Aqui eu não vou nem falar muito da preparação em si, eu vou apresentar para vocês o microscópio óptico, né? Suas principais partes. E aí na próxima aula, pessoal, a gente vai ter o objetivo aqui de ver essa análise das imagens, ver as micrografias e analisar alguns itens como o tamanho de grão, né? A questão de escala, para a gente poder ir depois para a atividade final depois do recesso, ok? Então hoje a gente vai ver mais sobre o microscópio óptico, que vocês já viram um pouco nos vídeos de ataque químico e nos vídeos de polimento, né? Mas não com muitos detalhes, apenas a utilização dos mesmos, ok? Então vamos dar seguimento. A aula de hoje não tem relatório, pessoal, mas é bastante interessante para vocês aprenderem, porque provavelmente vocês vão utilizar algum microscópio óptico em algum momento aí da vida de vocês, beleza? Então olha só, aqui nessa primeira imagem a gente já tem um aluno, vamos supor que seja um aluno, olhando uma amostra, né, no microscópio. Então vocês observam aqui a ocular. A ocular, o nome já diz, é onde vai o olho, né? O óculos, vamos dizer assim, né? É uma lente. E aqui as lentes objetivas. Então basicamente são esses dois conjuntos de lentes aqui. Ele está controlando aqui a mesa utilizando um chariot, né? Ou um braço aqui para controlar na horizontal, tanto no eixo X quanto no Y, né? E aqui a imagem que está sendo transmitida direto do microscópio por essa câmera para o computador. Ok? Então, pessoal, hoje o objetivo da nossa aula é introduzir aos alunos, introduzir a vocês os principais conceitos, né, de microscopia óptica, os fundamentos de microscopia óptica, apresentar os principais componentes de um microscópio óptico, bem quais são as funções, né, desse microscópio. Então, apresentar como funciona o microscópio de uma forma bem geral, né, até pela questão de tempo, e quais são os principais dispositivos ou componentes de um microscópio, e de certa forma capacitar vocês a ter uma noção para a utilização de um microscópio óptico. Então tem vários tópicos na aula de hoje. Tem uma introdução, a gente fala um pouco do microscópio óptico, fala um pouco de microscopia de luz refletida, que é o nosso foco aqui, porque a gente tem outros tipos de microscópio, como de transmissão, né, que geralmente a luz vem de baixo, que nem esse caso aqui, ó. A luz vem de baixo, transmite, atravessa a amostra. No nosso caso, a gente está focando na reflexão, ou seja, o material tem que ser opaco, né? E a gente começa a falar de alguns princípios fundamentais para entender como funciona o microscópio. Então a gente não pode deixar de falar da lente objetiva, que são essas lentes aqui, e da lente ocular, que é a que está aqui em cima, né? Aqui no caso, um monóculo, no que a gente viu no slide anterior, era um binóculo. A gente vai falar de alguns conceitos de resolução, ampliação e foco. Essa é basicamente a parte 1 da nossa aula. A parte 2 a gente vai falar das partes do equipamento e suas funções, falar um pouco brevemente de iluminação e aí introduzir alguns conceitos de microscopia óptica de transmissão e luz polarizada, de forma bem breve, e um pouco sobre a fotografia. Ok? Antes de começar, pessoal, para a gente ter um entendimento aqui da microscopia óptica, é importante a gente compreender os graus de escalas. A gente vai falar de escalas na próxima aula, mas é importante vocês terem noção dos tamanhos, as escalas, né? E as suas relações com o universo, o tamanho das coisas no universo. Tudo bem? Então, se a gente fosse pensar, a gente, o ser humano, a gente tem mais ou menos 1,70 m, 1,80 m na média, né? Tudo bem? 1,70 m. A unidade aqui é metro. Se a gente passa para dar um zoom, né? Vamos fazer o caminho reverso do vídeo. Se a gente dá um zoom e pega um palito de fósforo, ele tem 5 centímetros, né? Então a gente passa para a escala do centímetro. Um grão de café, por exemplo, também tem 1 centímetro. Se a gente dá mais um pouco de zoom e vai para a escala do milímetro, a gente chega na ponta de uma caneta, na ponta de um lápis, que tem mais ou menos 1 milímetro, se vocês forem medir. E se a gente der mais um ainda e podemos ir para as escalas dos micrômetros, né? Então, centímetros é 10 a menos 2 metros. Milímetros, 10 a menos 3 metros. Micrômetro, 10 a menos 6 metros. E aí a gente começa a falar da espessura do papel, por exemplo, né? Que tem 150 microns. É interessante ressaltar para vocês que o nosso olho, pessoal, ele tem uma resolução de enxergar até 100 microns. Então, o máximo que a gente consegue enxergar é
até 100 microns. Se a gente quiser chegar mais longe que isso, né, com maior ampliação que isso, com mais detalhes, a gente vai precisar, né, de instrumentos ópticos aqui que possuam um poder de resolução maior. Então aqui nesse vídeo é interessante, eu vou apresentar para vocês. Ele vai de baixo para cima, né? Eu vim de cima para baixo, mas ele vai de baixo para cima. Não vamos ver o vídeo todo, que tem 13 minutos, eu acho, porque ele se expande para todo o universo aqui, né? O que eu quero apresentar para vocês é apenas o começo. Então, o comprimento de uma partícula Planck, né? Ele tem a definição aqui embaixo, né? A distância da luz no vácuo, viaja no tempo de Planck. Então, a partícula de Planck, olha as escalas, né, em metro, menos 10 a menos 25, né? Vocês podem depois parar isso, tá? Então começa com o nêutron, né? Partícula do átomo, nêutron. Tem o próton, 10 a menos 15 metros, né? Teve um átomo de hélio, 10 a menos 11 metros. Isso está muito longe do microscópio óptico, tá, pessoal? Que a gente trabalha com luz visível, né? Um átomo maior, o átomo de ferro, né? E aí começa a aparecer algumas moléculas, né? Buckball, né? Ou futeboleno, né? Molécula de DNA, 10 a menos 9 metros. Um nanotubo de carbono já tem 10 a menos 8 metros, né? Olha como vai aumentando o tamanho. Um vírus, né? Já começa a aparecer alguns vírus aqui. Até chegar, por exemplo, algumas bactérias, 10 a menos 7 metros, né? A partir daí a gente já começa a enxergar por microscopia óptica, pessoal. Nessa escala de até o limite de 200 nanômetros, a gente consegue enxergar algumas bactérias, alguns vírus, né? Por isso que é muito utilizado para a área biológica, a área médica, né? Então, uma hemácia, uma célula branca, né? Até chegar na espessura do papel, que é, deixa eu pausar aqui, o limite que a gente consegue enxergar com o nosso olho. Então, para enxergar menor que isso aqui, a gente usa o microscópio óptico, tudo bem? A partir daqui a gente já consegue enxergar com o olho ou com lupa mesmo. E aí começa, né, um ovo humano. Um ovo humano aqui, um diâmetro de um fio de cabelo. Um grão de sal. Olha o tamanho do grão de sal comparado aqui com o vírus que está aqui embaixo, né? E outras moléculas aqui, outras bactérias, até a gente chegar numa moeda, né, que tem medida de centímetros aqui. E aí se expande aqui para um gafanhoto. Aqui a gente pode parar o vídeo, né, mas percebe que ele continua, né? Se vocês tiverem interesse, vocês podem ver depois com mais calma, ok? Então, nossa aula, pessoal, né? Micrografia, que é o nosso foco, é a preparação metalográfica. Hoje a gente está nos últimos tópicos, né? Exame ao microscópio e registro do aspecto observado, com mais foco aqui para a parte 5, né? Entender o microscópio, porque é por meio do microscópio que a gente vai obter a micrografia da nossa amostra, né? Que é essa fotografia, essa imagem ampliada da nosso material que foi preparado, né? Então, pessoal, o nosso olho ele tem essa resolução de chegar até 100 microns, né? Eu comentei isso com vocês. 100 microns é aquela espessura da folha, 100 microns é o diâmetro de um fio de cabelo, tudo bem? E aqui a gente vai trabalhar com microscópio óptico, né? Então o nome já diz óptico, né? Ele vai trabalhar com luz visível, né? De óptico, de ocular, né? A gente consegue captar apenas a luz visível do espectro eletromagnético de comprimento de onda da luz, né? Que é esse que vai de 700 nanômetros, que corresponde ao vermelho, tá? Acima dessa faixa a gente tem o infravermelho, depois micro-ondas, depois onda de rádio. E a gente enxerga de 700 nanômetros até 400 nanômetros, que seria ultravioleta. Que seria o menor comprimento de onda, abaixo disso ultravioleta, raio-x, raios gama, começa a ter comprimentos bem pequenos com maior penetração até, como por exemplo o raio-x. A gente usa para alguns ensaios, né? Como por exemplo o ensaio para tirar a radiografia do tórax ou de um osso quebrado. Como a gente só enxerga nessa faixa, pessoal, para a gente enxergar coisas menores que 100 microns, né, a gente vai precisar de microscópios, né? E o nosso microscópio que a gente vai aprender na aula de hoje é um microscópio que se baseia na luz visível. Então ele vai sempre trabalhar dentro dessa faixa aqui, com ampliações dentro dessa faixa. Então a gente vai ter que levar em consideração alguns conceitos de poder de resolução, poder de ampliação, que são limitados
pela luz visível, né? Então não adianta a gente querer ir muito fundo, que a gente não vai conseguir aqui, porque temos limitações do comprimento de onda da própria luz visível, ok? Então o máximo de ampliação real que a gente vai conseguir aqui com o microscópio óptico é cerca de 1000 vezes. Mais que isso começa a ser uma ampliação vazia, né? A gente está ampliando, mas a gente não está obtendo informações necessariamente válidas aqui. Ok? Então olha o nosso olho aí, né? Que tem a capacidade de chegar até 100 microns, né? Se o nosso olho ele falha nesse aspecto, né? A gente tem que usar o microscópio, né? Então a gente vai usar o microscópio para observar estruturas pequenas de difícil visualização, quase impossível, né? Ao olho nu. E aí tem diversas aplicações que a gente pode ter, né? Tanto na área biomédica, você deve ter visto em filmes, pessoal analisando células, essas coisas em geral, mas a gente pode usar muito para materiais, conforme a gente já viu nas últimas aulas. O microscópio óptico, ele utiliza a luz visível, né, e os sistemas de lente que vão ampliar a imagem do nosso objeto analisado. E aqui é muito importante para a nossa análise da microestrutura, para o nosso procedimento de preparação metalográfica, é a etapa final. Tudo bem? E a gente pode utilizar aqui para uma alta gama de materiais, uma alta variedade de materiais. A gente pode basicamente classificar em 3 tipos principais. Os de luz refletida, que é o foco da nossa aula hoje. O de luz polarizada, que entra dentro do de luz transmitida, tá? Então, no de luz refletida, a amostra é opaca, a luz bate e reflete. Tudo bem? Basicamente é isso que acontece, tá? A luz vai incidir sobre a amostra e vai ser refletida. Já de transmitida, a luz vai transmitir pela amostra. Geralmente a amostra é transparente ou ela é muito fina, que permite que a luz atravesse a mesma. A gente tem outros tipos de técnicas de microscopia óptica, como microscopia de iluminação oblíqua, luz polarizada, conforme eu já falei, de campo escuro, mas a gente não vai entrar em muitos detalhes nesse caso, até por questão de tempo, mas saibam que existe, e se precisarem de informações, geralmente em manuais dos equipamentos, eles descrevem bem esses tipos aí. Para a gente falar um pouco de luz refletida, a gente precisa entender alguns conceitos da física de reflexão e refração de luz, né? Então a gente vai precisar rever esses conceitos, não sei se vocês lembram, e aí a gente vai poder entender melhor o comportamento das lentes, como a luz interage com a lente, como esses aumentos são criados no microscópio óptico, tudo bem? Então vamos pensar aqui em 2 meios, o meio 1 e o meio 2. A gente tem 2 meios com índices de refração diferentes, índice de refração N1 e índice de refração N2. Independente, vamos supor que o primeiro seja o ar e o segundo seja uma lente, um vidro, tá? Geralmente a gente aprende com água, né? Vamos imaginar aqui uma reta normal, tudo bem? Perpendicular a separação desses 2 meios. E um feixe de luz incidente com um ângulo θ1, tudo bem? Se esse feixe refletir, né, a gente tem um fenômeno de reflexão. E aqui o interessante, a principal característica é que o ângulo do raio incidente, o θ1 é igual ao θ2, né? Então, θ1 igual ao θ2, reflexão. Já se acontecer aqui uma refração, ou seja, o raio incidente ele refrata no material, a gente vai ter que o ângulo θ1 vai ser diferente do θ3. Essa é a grande propriedade desses 2 casos aqui. Tudo bem? Então a reflexão é o que vai acontecer nas nossas amostras quando a luz incidir, e a refração às vezes pode acontecer nas lentes. Tudo bem? Olha só. Vamos analisar então a microscopia de luz refletida, que é o nosso caso. E aqui, só para relembrar, essa é a ocular, a lente ocular de um microscópio da Zeiss aqui, né? Então o rapaz está olhando aqui, né? Alguma microestrutura ou alguma coisa orgânica, talvez, né? Para esse caso aqui, pessoal, a gente só vai estudar o que do material? Apenas a superfície vai estar sendo analisada, né? Vai estar sendo observada nesse modo de reflexão. A estrutura lá interna do material a gente não vai ver. Isso a gente só vê por transmissão. Mas para a gente aqui a superfície já é fundamental, né? Então a gente vai utilizar materiais opacos à luz visível. Ou seja, que a luz vai bater no material e vai refletir. Que tipo de material pode ser aplicado? Quase todos, né? Metais, cerâmicas, polímeros e compostos podem ser utilizados por essa técnica. E como funciona, né? Funciona por meio daquele contraste
entre as diferentes regiões da amostra, né? Isso pode ser tanto por variações na topografia, tanto por diferenças na refletividade, né? Por diferenças de orientação cristalina, você tem fases diferentes orientações do grão, essas regiões mais atacadas do contorno. Isso a gente vai fazendo em todo o processo de preparação metalográfica. Isso exige a preparação metalográfica e a gente já aprendeu, né? Então aqui a gente só vai pôr a amostra lá e verificar o que foi preparado. Lembrando que a amostra tem que ser lixada, polida, a gente tem que deixar um acabamento bem liso, espelhado na nossa amostra, de forma a revelar depois com o reagente químico a microestrutura que a gente quer observar. Tudo bem? Então, a palavra microscópio, ela vem do grego. Significa micro, da escala micro, né? Pequeno. E cópio, de observar. Então, é observar o pequeno, né? Então, a gente vai utilizar um conjunto de lentes aqui, né? E as duas mais importantes, a lente ocular e objetiva. Tem a condensadora também, que a gente vai falar mais à frente. E essas lentes a gente chama de lentes convergentes, tá? Com o eixo principal coincidente. Tudo bem? Então eu vou falar algumas coisas aqui, talvez fique complicado à primeira vista, mas mais à frente tem uma animaçãozinha que vai talvez esclarecer para vocês, né? Então essas lentes são coincidentes no eixo principal, então os feixes eles vão convergir nesse eixo principal onde formam essa imagem. Então a lente ocular a gente já viu que ela fica aqui em cima e a lente objetiva aqui embaixo. Então percebe que aqui a gente tem um revólver com várias lentes objetivas que a gente pode ir girando, né, e trocando as lentes e modificando o aumento da nossa amostra. Tudo bem? Então por meio dessas dessas lentes, a gente consegue fazer os aumentos dos itens observados, né? Então o aumento ele vai ser tanto o resultado da objetiva quanto da ocular, tá, pessoal? Vai ser um resultado conjunto. Tudo bem? Além disso, a gente tem o condensador, tá? Que ele tem uma função muito interessante, né? Então a gente tem a lâmpada aqui. Geralmente o condensador vai ficar separando esse espaço entre a lâmpada e a objetiva. O condensador ele tende a ser uma terceira lente que a gente usa para focalizar os feixes de luz, né? Deixar os feixes de luz paralelos. Então, basicamente o que vai acontecer é o seguinte: a gente vai criar feixes de luz por uma lâmpada. Eles vão passar pelo condensador que vai condensar esse feixe de luz, vai deixar eles no formato cônico paralelo, em direção à amostra, né? Esses feixes de luz vão refletir na amostra, vão passar pela objetiva, tudo bem? Na objetiva eles vão convergir até um ponto coincidente, né? Vai gerar um aumento, né? E vai gerar essa primeira imagem aumentada. Essa primeira imagem aumentada vai ser utilizada pela ocular, que está aqui em cima, para gerar uma nova imagem mais aumentada ainda, né? Então você tem um produto de ampliação aqui. Você tem duas convergências aqui, devido à lente objetiva e devido à lente ocular. Tudo bem? Um pouco confuso talvez, né? Então a luz passa pela condensadora que deixa a luz paralela, reflete na amostra, passa na objetiva, aumenta. Essa imagem aumentada vai ser utilizada para aumentar novamente pela ocular e aí chegar na nossa retina, né? Chegar ao observador a imagem que a gente quer. Então essas lentes, pessoal, elas são geralmente dispostas nas extremidades de um cilindro oco que compõe aqui a estrutura do microscópio. Então uma está aqui em cima e a outra está aqui embaixo. Se não entendeu, vocês vão entender com mais calma na animação, tá? Então primeiro aqui, pessoal, vamos lembrar o que são a lente objetiva e o que é a lente ocular, né? Então as lentes objetivas são formadas, só aquelas que ficam no revólver, né? São formadas por um conjunto de lentes convergentes que apresentam uma pequena distância focal. A gente vai aprender o que é distância focal e fornecem uma imagem real e aumentada do objeto. Então as lentes objetivas elas vão aumentar o objeto que a gente está vendo, né? Vai gerar uma imagem aumentada, é o que a gente quer. Já a lente ocular é um cilindro com duas ou mais lentes que amplia a imagem apresentada pela lente objetiva. Então, a lente objetiva aumenta o nosso objeto e a lente ocular aumenta a imagem formada na objetiva. Então, é como se fosse uma lupa da objetiva, né, que vai fornecer uma imagem ainda mais ampliada. Nesse caso, vai ser uma imagem virtual, não vai ser real. Tudo bem? A potência de um microscópio vai ser dada pelo produto de ampliação das duas lentes, ocular e objetiva. Lembrando que a lente condensadora não gera aumento, ela só focaliza os eixos de luz. Então,
a imagem final vai ser produto de ambas as lentes. Tudo bem? Por exemplo, vamos supor que a lente objetiva seja escolhida para um aumento de 4 vezes, né? E essa ampliação da lente objetiva vai variar de acordo com a lente que a gente escolheu, que modifica as distâncias focais do conjunto lente-amostra, tá? Geralmente, quanto menor for a distância focal, maior vai ser o aumento que a gente está fornecendo, então maior a potência do microscópio. E vamos supor que a lente ocular aqui tem um aumento de 10, que geralmente é o aumento mais comum para esse tipo de lente. Geralmente é um aumento fixo, tá? Então, o aumento da imagem produzida para a gente que está olhando vai ser 4 vezes 10, que é 40 vezes. É até bem simples essa conta, né? Tudo bem? Então, é o produto dos dois aumentos aqui. O produto das duas ampliações. 4 da objetiva e 10 da ocular. Então, aumento de 40 vezes. Tudo bem? E aqui a imagem da ocular, né? Bem de perto aqui. Já a objetiva, também bem de perto, é o conjunto de lentes fixas que fica aqui no revólver, que a gente consegue girar e permite alterar a objetiva consoante a aplicação necessária. Então, cada uma tem uma ampliação necessária, cada uma vai ter uma distância de trabalho, tá? E essa distância de trabalho aqui, quanto menor for, geralmente maior é a ampliação que a gente está utilizando. Essa é a lente que vai ficar mais próxima do objeto. Ela é objetiva, então a objetiva fica mais próxima do objeto. Ela gera um aumento, né? Uma imagem real, ampliada e invertida do objeto. Real, ampliada e invertida. Só estou repetindo o que estava no slide anterior, pessoal. Se a gente diminuir essa distância do trabalho, então cada vez que essa distância fica menor, então a distância entre o topo da amostra e a base aqui da lente fica menor, a ampliação é maior. E geralmente essas lentes elas têm o número indicando aqui o aumento que está sendo utilizado. Aqui não dá para ver bem, elas também têm algumas cores utilizadas aqui para indicar exatamente. Então só por ver a cor você já sabe mais ou menos que lente que é, qual o objetivo que é. A distância de trabalho, então, é a distância existente entre a parte de baixo da amostra, a parte de baixo da lente e a parte superior da amostra, que está em foco, tá? Tudo bem? A superfície que a gente está analisando, né? Então, olha só, vamos ver se a gente consegue entender agora aqui o funcionamento disso aqui, pessoal. A gente tem a objetivo e ocular, são duas lentes aqui, e a gente tem o nosso objeto. O nosso objeto, a lente 1 é a lente objetiva e a lente 2 é a lente ocular. Tudo bem? Antes disso, vamos só relembrar um conceito de lente convergente e lente divergente. A lente convergente, ela vai pegar um feixe de raios paralelos e convergir. Eles vão tender a funilar para o mesmo ponto, ao passo que a lente divergente vai pegar um feixe de raios paralelos e vai tentar divergir eles, vai tentar abrir um cone, né? Separar eles, né? A gente vai trabalhar muito com lente convergente. Então, a lente 1 aqui, olha só, chegou o nosso observador. O que ele vai ver no final desse processo, né? Então, olha os raios de luz saindo do nosso objeto, né? Esses raios de luz passam pela objetiva 1, né? E chegam até... eles passam pela objetiva 1, eles vão convergir esse feixe. Então, é uma lente convergente. Até um ponto, né? Onde eles vão ser convergidos. Então, um raio saiu daqui, ele vai convergir, vai chegar nesse ponto aqui, que é o I'. Aqui é a imagem formada pela lente objetiva. Tudo bem? Percebe que ela é maior que o nosso objeto. Essa é uma imagem então ampliada. Ela é invertida, conforme vocês podem ver. E ela é real. Lembrando aqui de física do ensino médio, pessoal. Tudo bem? Essa imagem que a gente formou, é interessante comentar. Ela vai ser utilizada, tá? Como referência para a nossa lente ocular. Então a nossa lente ocular não vai aumentar o objeto, ela vai aumentar essa imagem aqui. Tudo bem? Percebe uma coisa, a gente tem uns Fs aqui. O que são esses Fs? Eles correspondem ao foco, né, da nossa lente, né? Onde ocorre aqui o encontro dos raios refletidos, né? Ou se for no caso de uma lente divergente, que nem a ocular, o prolongamento, né, o encontro do prolongamento desses raios refletidos. Mas aqui não precisa se preocupar com isso. Tentem apenas entender o comportamento das imagens geradas, tá? Apesar de a gente trabalhar com distância focal aqui, né? Que é esse F, essa distância do F até o O, do F1 até o O1 aqui corresponde à distância focal. E
é a distância entre o centro óptico de uma lente e o plano de foco, tá? Então aqui é o plano de foco e a distância da lente, tá? Mas enfim, vamos voltar aqui. Nossa imagem em linha, ela vai passar pelo ocular, vai passar pelo ocular e vai para o observador. Mas cadê a imagem que é gerada, né? A imagem que é gerada, a ampliação dessa imagem, ela vai ser gerada pelo prolongamento do feixe até o ponto focal e 2', que é aqui. Tudo bem? Então aqui a gente tem uma imagem novamente ampliada, também invertida a relação ao objeto, só que aquela é virtual. Por que ela é virtual? Porque ela é formada por esse prolongamento dos raios, né? Ela não é baseada nessa convergência dos raios aqui. Então é uma imagem virtual. É interessante só apontar, pessoal, que essa distância focal aqui é da ordem de milímetros. E essa distância focal F2 é na ordem de centímetros. Como essa daqui é maior, né, ela tende a produzir uma ampliação maior também. Tudo bem? Nesse caso. Mas pode ser que não, pode ser que de acordo com como a gente muda a lente, isso pode mudar. Então olha só como aumentou-se a imagem do nosso objeto, né? Então a imagem foi ampliada 2 vezes e a ampliação é dada pelo produto das duas ampliações, conforme a gente já falou no exemplo anterior. Tudo bem? E onde que entra a condensadora aqui? Vamos imaginar então uma fonte de luz aqui do microscópio. O que acontece, né? Ela vai emitir feixes de luz. Vai emitir o que a gente chama de raios luminosos, né? Que a gente pode representar como linhas retas com orientações aqui, né? Como está representado de amarelinho aqui. Um conjunto desses raios luminosos, pessoal, a gente tende a chamar de feixe de luz. Tá? Eles podem ser tanto cônicos ou cilíndricos, mas é um feixe de luz, ele tem um conjunto numa mesma direção. Aqui, esse feixe de luz vai iluminar nossa amostra de uma forma muito irregular, né? O que a gente quer é que seja feito de forma homogênea por toda a amostra que a gente está analisando. Então, o feixe de luz seja focalizado. E para isso que a gente usa um condensador, uma lente condensadora. O que ela vai fazer? Ela vai focalizar, né? Ela vai orientar, ela vai distribuir essa luz pelo campo de visão do nosso microscópio, fazendo passar pelo nosso objeto de forma igualitária. Então os feixes vão passar pelo objeto, vão para a lente objetiva, vai ser gerada a imagem ampliada aqui, certo? A lente ocular vai gerar uma imagem virtual ampliada, invertida aqui, maior, né? Baseado então tudo nesse conjunto, a gente tem a nossa ampliação. Então as condensadoras aqui, elas têm a função de deixar os feixes de luz paralelos, né? Tudo bem? E, por exemplo, se a objetiva tem um aumento de 20 vezes e a ocular de 10 vezes, o aumento vai ser de 200 vezes. Então, novamente, mais um exemplinho aqui para ficar claro para vocês. Tudo bem? Então, resumindo, pessoal, em todos os microscópios ópticos atuais e antigos, temos uma fonte de luz que é concentrada por um sistema de lente condensadora sobre uma amostra. Tá? Então essa fonte de luz vai focalizar essa luz que vai passar pela condensadora objetiva ocular observador. Esse feixe luminoso reflete na amostra, vai ser pego ali pela objetiva, captado, né? Vai produzir uma primeira imagem ampliada, né? Que vai ser maior que a imagem do real do objeto. Essa imagem vai ser captada pela lente ocular, que vai aumentar mais ainda, vai projetar uma imagem final maior na retina do observador. Esse aumento é o produto das duas lentes, né? Tudo bem? Acho que ficou claro. O microscópio, então, ele vai agir aqui de 2 aspectos, né, que é importante a gente analisar. A resolução da imagem e a ampliação. São 2 aspectos do objeto que a gente tem que levar em consideração. E não apenas o quanto que aumentou. Se aumentou e a gente tem uma resolução e o quanto que foi aumentado. Tudo bem? E essa imagem, claro, sendo observada lá no final, na ocular. Vamos ver, passo um por um primeiro. Então, primeiro, a resolução. O que é resolução? Corresponde à capacidade da gente conseguir discernir 2 estruturas distintas que estejam juntas. Como assim? Vamos ver com detalhe. A gente precisa aqui apresentar 2 conceitos. O poder de resolução e o limite de resolução. Tá? Eles são um pouco parecidos. O poder de resolução é a capacidade que uma lente tem em formar detalhes mínimos.
Quando a gente fala de detalhe, essa parte que a gente pode dizer riqueza de detalhe que o microscópio oferece, ele não é determinado pelo poder de aumento, que a gente vai ver na sequência, mas sim pelo limite e pelo poder de resolução. Então a capacidade de uma lente em formar detalhes, a gente observar lá e tá bem detalhadinho o que a gente está vendo, é o poder de resolução, é resolução. E o limite do resolução, que é um valor numérico, é a menor distância entre dois pontos distintos do objeto que a gente consegue individualizar numa imagem. Né? Fica meio complicado falar, mas vamos ver esse exemplo. A gente tem duas bolinhas aqui, dois objetos que são separados a uma distância que a gente consegue ver, a gente consegue mensurar essa distância, a gente consegue observar olho nu aqui, mas vamos supor que tivesse no microscópio, tá? Se esses pontos estiverem muito próximos, eles estiverem assim, né? A gente não consegue nitidamente separar. Né? Então o limite de resolução aqui é abaixo do nossos olhos, né? O poder de resolução dos nossos olhos não é suficiente para a gente conseguir determinar onde começa um objeto, onde acaba um objeto. E aí que entra o limite de resolução, tá? O limite de resolução de um microscópio óptico é cerca de 0,2 micrômetros. Isso corresponde a um aumento próximo de 1000%. Acima disso já perde o sentido, tá? É um aumento vazio no microscópio óptico. Então, o máximo que a gente consegue ir até o microscópio óptico é 1000 vezes, geralmente. Se a gente quiser mais que isso, a gente tem que passar para um microscópio eletrônico, que a gente vai começar a não mais trabalhar com a luz visível, e sim com elétrons, né? Seja o microscópio eletrônico de varredura, que vai varrer a nossa amostra, ou o de transmissão, que vai atravessar a nossa amostra. Esse aumento de 1000 vezes já é muito melhor que o aumento que o olho humano consegue perceber, que vocês lembram lá atrás era 100 microns, né? Que é cerca de 100, cerca de 500 vezes melhor que o olho humano aqui. Tudo bem? Então a gente tem esses dois itens aqui que são interessantes, que é o poder de resolução, né? E o limite de resolução. Esses dois itens, sem entrar em muitos detalhes, dependem muito do comprimento de onda da luz visível. Quanto menor o comprimento de onda, melhor é o poder de resolução, geralmente. Então, quanto mais estiver lá para 400 nanômetros, perto do violeta, melhor vai ser, tá? E também vai depender muito da qualidade da lente. Então, esse limite de 0,2% aqui é obtido apenas para lentes que tiver uma elevada qualidade. Tudo bem? E a ampliação, que é mais fácil de visualizar, aqui, por exemplo, ampliação de 4, de 10, de 20, de 1000 vezes, né? Ela é a capacidade de um objeto parecer maior do que ele realmente é, que é o que fornece as lentes pra gente. Então, por exemplo, olha só, eu falei para vocês de cores, né? A cor vermelhinha geralmente é para 4, a cor amarela para 10, azul para 20 e a branca para 1000. Né? Essas lentes a gente geralmente chama de lentes secas ou objetivas secas, né? Porque elas têm apenas ar entre a amostra e a lente. As lentes de 1000 vezes, como a distância de trabalho dela é muito pequena, a gente usa um óleo de imersão aqui para impedir que a luz seja desviada para fora da objetiva, né? Porque o óleo ele acaba tendo um índice de refração parecido com o do vidro da lente, então acaba dificultando esse desvio dos raios luminosos, né? Dificulta a dispersão dessa luz da amostra. Então aqui vocês podem ver as distâncias de trabalho, né? Conforme a gente vai aumentando o aumento, a distância de trabalho vai cada vez diminuindo, né? Conforme eu já tinha comentado para vocês lá atrás. Tudo bem? Então a ampliação aqui, pessoal, a grosso modo é o número de vezes que a imagem é aumentada em relação ao objeto real, né? E vai ser função não só da objetiva que está sendo apresentada aqui, mas como da objetiva e da ocular. Ok? E por último aqui, só para abordar a questão de foco, e aí a gente vai para a parte 2 dessa nossa aula. O foco vai depender também do comprimento de onda da radiação da luz visível empregada, bem como da distância focal das lentes empregadas, tá? E a distância focal também vai depender da distância de trabalho. Quando a gente usa um microscópio óptico, né, a nossa profundidade de foco é de 200 nanômetros a 8 microns. Isso vai depender da condição de aumento. Quanto maior o aumento, mais difícil focar, tá? Ou seja, menor a profundidade de foco. Então o que a gente costuma geralmente fazer é focar no aumento menor. E quando a gente troca de lente no revólver, né, geralmente esse foco, pelo menos o grosso do foco fica e você faz apenas o ajuste fino, né? Então eu geralmente recomendo então, focar na lente menor, até para evitar a amostra bater na lente e danificar a lente, a gente faz isso. Então,
Para que a gente observe a superfície de uma amostra totalmente em foco, é necessário que ela seja plana e esteja perfeitamente perpendicular ao eixo óptico do microscópio. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado na preparação metalográfica dessa amostra. Então, no lixamento e no polimento, que foi as etapas que a gente viu anteriormente. Para efeito de visualização, a gente tem aqui uma amostra totalmente desfocada e uma amostra focada, né? No caso que foi atacada, né? Vocês podem ver os contornos de fase e os contornos de grão. Ok, pessoal? Então, basicamente, eram esses os princípios fundamentais de um microscópio óptico. A próxima parte eu vou passar para vocês os componentes, que é a parte mais prática, né? Para que servem os componentes e como a gente usa o microscópio óptico. Ok? Depois a sequência, a parte 3, vai ser já em laboratório, onde eu vou apresentar um microscópio óptico aqui da UDESC. Então, dê uma descansada e vamos para a segunda parte da nossa aula, pessoal.